girar o assunto antes que o João Pinheiro pegue o casaco de pele dele lá no armário dele e traga aqui para... Exato. Gente, a conversa de Sérgio Moro e Luciano Huck com vistas à eleição de 2022 continua dando muita, mas muita discussão, hein? Ontem o ex-presidenciável e amigo de Adrilho Jorge, Ciro Gomes, falou do assunto. Vamos conferir o que ele falou na reportagem do Marcelo Matos. Ciro Gomes ataca ex-ministro Sérgio Moro e governador João Dória após conversações com o apresentador Luciano Huck sobre uma possível aliança de centro às eleições presidenciais de 2022. Em São Paulo, após um ato de apoio ao candidato a prefeito do PSB, Márcio França, o ex-governador do Ceará reagiu. No dia que Dória, Huck e Moro foram de centro, eu sou de ultra-esquerda, o que eu nunca fui. Ciro foi candidato pelo PDT em 2018, recentemente fez as pazes com Lula e não esconde o desejo de mais uma vez disputar a cadeira ocupada por Jair Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro foi o alvo principal. Vamos ter compostura, Moro vendeu a toga em troca de um cargo vitalício, é um cara da extrema-direita. O Moro se veste como os fascistas italianos da década de 30. O Moro é fascista. Prendeu o adversário político, tirou o adversário político da eleição e em seguida aceitou ser ministro do que ganhou a eleição. Isso é uma lesão ética que transforma o Moro, para mim, em um grande malandro. Sobre o governador João Dória, o ex-ministro de Lula disse que foi um prefeito que mentiu para o povo. Ele já resolveu, vai terceirizar a prefeitura para o MDB, vai terceirizar o governo do estado para o DEM. Esse é o plano dele, para ele ser o presidente da República. E vocês que se arrebentem. Ciro minimiza o impacto das eleições municipais sobre 2022. 2022 vai chegar e daqui para lá morre o burro e quem o tange. Então ninguém se preocupe em antecipar a coisa de 2022, porque esse país, não é? Só para quem não conhece, é muito amador, imagina que a eleição municipal vai tomar definição para lá. Sobre Luciano Huck, Ciro Gomes focou na inexperiência. É um apresentador de televisão, ok. É uma tarefa das mais dignas. Isso prepara para enfrentar a maior crise social, econômica? O posicionamento internacional do Brasil, o Congresso hiperfraturado? Só a irresponsabilidade de algumas pessoas da elite brasileira é que permitem a gente acreditar isso. Tá aí Joel Pinheiro da Fonseca, Ciro Gomes fazendo uma análise política precisa, porque Luciano Huck é de centro, Moro é de centro e ele é de ultra-esquerda mesmo. Aí ele tá, aí estaria mais correto o Ciro mesmo. O Ciro solidamente à esquerda. Eu não estou entendendo por que as pessoas estão tão griladas de que ter que colocar o Moro na extrema direita. Até o Rodrigo Maia entrou nessa esses dias, né? Não, o Moro é de extrema direita. Gente, isso ele não é. Ele participou de um governo solidamente à direita, mas cujas as pautas mais de direita, armamento da população, excludente de ilicitude, que eu, aliás, sou assim, terminantemente contra, acho uma monstruosidade, o Moro, na condição de ministro, acabou cedendo e chancelando essas coisas. Para mim, o Moro se apequenou muito no ministério, mas não são pautas dele. Ele, enquanto pessoa, enquanto, quem sabe, futuro candidato, ele não defende essas pautas de extrema-direita. Ele é um candidato ou uma pessoa de centro-direita, defende instituições, combate à corrupção, uma linha dura contra o crime, mas sem o exagero de achar que é com penas cruéis e de filme que você vai resolver o problema. Não é armando a população que você resolve o problema. Ele é alguém claramente no espectro aí da centro-direita. Mas eu falei isso no Twitter recentemente, a onda de gente indignada com isso é um negócio assim... estupendo, um negócio impressionante. E eu acho que é ligado a outra coisa, né? Por que Rodrigo Maia é contra o Moro? Por que PT é tão contra o Moro? PT acho que prefere o Bolsonaro ao Moro. Por que o Centrão é contra o Moro? Por que o próprio Bolsonaro é contra o Moro? Todos acho que têm algum medo do potencial político dele, que talvez um medo infundado, porque ele até hoje não conseguiu se colocar politicamente com muita força aí não. Mas parte desses, pelo menos, detesta e jamais vai engolir o Moro, porque detestam e jamais vão ser capazes de engolir a Lava Jato, ou o combate à corrupção de maneira geral. E olha, foi um ponto positivo desse país. Teve alguns abusos? Teve, é claro que teve, nada é perfeito, mas mudou.
botou num outro grau, reduziu a impunidade do Brasil, conseguimos ver pessoas poderosas, ricas, sendo punidas, sendo presas, julgamentos, esquemas bilionários de corrupção sendo desbaratados, lideranças políticas. Perfeito. Então, olha, foi um legado positivo para o Brasil. E acho que quem não aceita esse legado, e daí une uma parte da esquerda e o chamado centrão, quem não aceita esse legado vai fazer de tudo para pintar o Sérgio Moro com as piores cores sempre. Agora, Adriles, eu fico pensando aqui, né, com essa fala do Rodrigo Maia, com essa fala do Ciro Gomes, isso mostra uma dificuldade muito clara de se criar uma alternativa única e exclusiva de centro para se opor ao presidente Bolsonaro em 2022, né? Mas isso é ótimo, tanto para o Moro quanto para o Huck, se desvencilhar de figuras como Rodrigo Maia e Ciro Gomes. A gente pode avaliar, grosso modo, a posição de direita e esquerda, como direita sendo mais liberdade, esquerda sendo mais segurança, né? Na pandemia, por exemplo, ficou muito claro isso. O Dória, por exemplo, que arrastou pessoas e prendeu pessoas na rua, você pode ser considerado, nesse momento, claro que ele pode mudar, de extrema esquerda. O Moro, que foi um pouquinho leniente em relação a essa atitude de alguns governadores enquanto ministro da Justiça, foi mais à esquerda. Mas, por outro lado, o Moro, em que pese o fato dele não achar que todo bandido é uma vítima social oriunda de uma injustiça, é o lado de direita, ou seja, você tratar as pessoas exatamente pela sua índole e separar isso e não confundir isso totalmente com a estrutura social que o envolve. Ou seja, a direita acredita sobretudo no indivíduo, a esquerda sobretudo acredita no coletivo. E o Ciro, ironicamente, ele faz uma projeção a respeito de si mesmo, que, na verdade, sem nenhuma ironia, é verdadeira. Ele já disse, inclusive numa live com Caetano Veloso, que queria fazer mesmo um governo socialista. Ele já disse no jantar com empresários que o que ele queria mesmo, ele falou isso explicitamente, sem nenhum tipo de metáfora, era controle social. Ou seja, o Ciro é uma espécie de coronelzinho light da extrema esquerda. Ou seja, ironicamente, ele faz uma definição precisa a respeito de si mesmo e por raiva, ódio, ressentimento, totalmente infundada a respeito de todo mundo. O Ciro é um personagem interessante, né? Democraticamente, ele odeia tudo e todos, menos o Lula. Esse sim, um personagem para além de direita e esquerda, um personagem fisiológico, oportunista, boçal e corrupto, que abraça Ciro Gomes, o homem de extrema esquerda, que faz tudo, inclusive abraçar um bandido aos moldes leninistas e stalinistas para alçar ao poder. Muito bem. E daqui a pouquinho começa uma entrevista coletiva aí do governador João Dória em relação ao tema da vacina que a gente tratou aqui. Vamos abordar isso amanhã. Acho que vai soltar os cachorros para cima do Bolsonaro, hein? Veremos. Amanhã a gente comenta aqui no Morning.